Bom dia, pessoal do Falando Eletrônica. Vamos fazer a análise dessa TV Samsung 39 que está sem imagem. Então está a TV. Essa TV que tem esse controlador, essa plaquinha aqui do lado. Pode ver, tem várias saídas para os LEDs. Tem 6 canais de saída. Dificilmente dá problema de LED, tanto que não é problema de LED. Como podemos ver, está aceso. O painel está aceso. Ela simplesmente está aceso, mas não tem imagem. Ó, está aceso, não tem imagem. Esse tipo de tela também não é de dar problema. A plaquinha, como vocês podem ver, Tecon, ó, tem 2 LEDs. Os 2 LEDs estão acesos. Então, em teoria, deve estar funcionando. Vamos ter que analisar o que é o defeito então. Então, como está acendendo os 2 LEDs, tipo a placa está funcionando, a primeira coisa que eu vou fazer é injetar um sinal padrão de barras aqui na TV. Estou injetando através do HDMI. Daí alguém vai dizer, mas como que se sabe que está sendo injetado? É que o gerador também manda essa frequência de 1 kHz que vocês estão ouvindo no som. Então a gente sabe que está funcionando, está recebendo então o sinal do gerador de barras pelo LVDS, porque para fazer esse teste você tem que fazer com gerador de barras. O sinal aleatório de um canal fora do ar não presta para isso. Então vamos fazer o teste se está entrando sinais LVDS na placa Tecon. Ok, temos sinais LVDS. Ó, 1.11 a 1.31 volts oscilando, né? Então esse aí é o sinal LVDS. Como localizar os sinais LVDS? Eu estou pegando nessa parte aqui porque é mais espaçado, é mais fácil. É só procurar os pares. Ó, são pares. Tem 2 que saem para cá, são pares. Então pegou um nesses aqui. Aqui está os sinais LVDS. Então temos sinais LVDS. Ó, par, sinal positivo e sinal negativo do LVDS. Os dois têm tensão positiva, né? Tem uma pequena diferencinha de tensão apenas. Mas está presente, já peguei nos outros aqui, então da placa principal para a Tecon está vindo. Então a nossa análise agora é na Tecon. Bom, no primeiro teste que eu já fiz, estou pegando em cima desse indutor. Eu tenho uma tensão de 2.15 volts aqui. Do outro lado, 2.12 volts. Não tem oscilação nenhuma. E também essa tensão está muito baixa, né? Então temos um problema no conversor DC-DC aqui desta placa. Aqui não está oscilando neste indutor. Então o problema deve estar por aqui. Próximo passo, então, eu desliguei da saída aqui para a tela. Não mudou em nada. Vou desligar o outro e também fazer essa verificação. Desliguei um, desliguei outro. Nada mudou aqui no nosso quadro. Continuamos com essa tensão baixa aqui no indutor. Então o curto não é na tela. Esse tipo de placa não pode ser desligado os dois, senão ela não funciona. Os LEDs continuam acesos. Então o problema está na placa Tecon. Vamos procurar o que está ocorrendo nela. Ok, então com uma breve análise de continuidade, eu encontrei 2 capacitores aqui que está bipando, mais este aqui. Como vou saber qual que está em curto? A princípio eu tenho que descobrir que fonte que ele representa, esses capacitores, se é a fonte positiva ou negativa, né? E vou aplicar com uma fonte externa, uma tensão em cima do capacitor.
Então o capacitor que estiver em curto, com certeza ele vai aquecer. Você tem que ter uma fonte externa que ela consiga fornecer uns 3 amperes de corrente. E com uma tensão bem baixinha, né? A gente vai pôr uma tensão de 1.2 volts. Mesmo que coloque onde é a tensão negativa, não vamos ter grandes problemas se colocasse, no caso, a tensão invertida. Vou desligar as 2 LVDS, para que não vá tensão nenhuma errada para a tela, no caso. E vou fazer esse teste agora. Ok, então, como ele tem esses 2 capacitores mais esse, eu acredito que é uma tensão positiva, não vai ser o VGL. O que eu vou fazer? Eu peguei um papelzinho térmico, ainda bem que esse telefone toca, né? E vou colocar esse papel térmico em cima desses capacitores, porque eu acredito que é um deles o problema. Vou pressionar, não com a mão, porque se ele aquecer demais vou queimar o dedo, né? Com uma borracha, e vou colocar a tensão aqui neste capacitor. Eu tô com 1 volt, 3 amperes e meio está puxando da fonte nesse instante. Então 3 amperes e meio, eu acredito que o capacitor que está em curto vai aquecer. Vamos ver se deu certo. O curto não sai, o capacitor está em curto mesmo. Vamos ver. Opa, ó que beleza. Este é o capacitor que está em curto. Então, analisando, se tem um de um lado, é esse segundo aqui. Não sei se dá de ver que foi pressionado aqui. Tem o desenho do capacitorzinho e o outro que aqueceu. Então, acho que está bem fácil agora, né? É trocar o capacitor e partir para o abraço. Bom, pessoal, troquei o capacitor. Como saber a capacitância dele? Tira o do lado, já que estão em paralelo, e mede o do lado. Ele é igual. Só que todo mundo diz, já funcionou então. Negativo, não funcionou a TV. No capacitor aqui, eu tenho 1.19 volts. Então quer dizer que ele entrando em curto, ele danificou ou o conversor DC-DC ou o diodo que faz a retificação dessa tensão que vai nele. Então ainda não funcionou. Vamos ter que verificar o que mais que ocorreu na placa. Nem sempre as coisas são tão fáceis, né? Então agora eu vou continuar a análise. Então, meus amigos, só concluindo então a análise, como estava ligado diretamente aos capacitores, eu tirei esse transistor, é um transistor FET, e tirei esse diodo. Testei os dois fora do circuito, estavam ok. Então não tinha danos nesses dois componentes que estão ligados diretamente aos capacitores. Analisando melhor a placa, encontrei este é um fusível que está marcado como P ali. Este fusível estava aberto. Então, quando você não sabe a potência de um fusível, é claro que dá para ser consultado, né? Você coloca o multímetro na escala de amperes ou miliamperes, conforme o caso, entre os dois pontos do fusível aberto, vê qual é o consumo de corrente e põe um fusível do dobro de potência. Se ele consome 500 miliamperes, você coloca um de 1 ampere no lugar e tá tudo certo. Tem que ter sempre uma sobra. Então, que bom, a TV está resolvida. Então o defeito era o capacitor e, por fim, para incomodar mais um pouquinho, o fusível aberto. Está aí,
padrão de barras que estava sendo gerado. Funcionou maravilhosamente nossa Samsung. Valeu, pessoal! Compartilha com os técnicos, isto é uma informação para técnicos. Dá aquele joinha, segue o canal Falando de Eletrônica. Sempre alguma informação bastante interessante para os amigos. Dá aquele joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações.